Colossenses capítulo 1, versículo 1 até o versículo 12. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai. Damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já ouviste pela palavra da verdade, o Evangelho, que chegou a vós e também está em todo o mundo, frutificando e crescendo, assim como entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus na verdade. Como aprendestes com Epáfras, nosso amado conservo, fiel ministro de Cristo em nosso favor. Ele também nos contou o amor que tendes no Espírito. Portanto, desde o dia em que soubemos disso, nós também não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento de sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Assim oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos com todo o vigor, segundo o poder da sua glória, para que, com alegria, tenhais toda perseverança e paciência, dando graças ao Pai, que vos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez pela palavra. Senhor, nós estamos diante da sua palavra viva, Senhor. Aquilo que o Espírito inspirou para que homens, falando da parte de Deus, comunicasse as verdades e a vontade do Senhor para os nossos corações. E nós pedimos agora, Senhor, a ação do Teu Espírito Santo, submetendo o nosso coração a essa palavra, que é soberana e maior que as nossas vontades. Dobra-nos, Senhor. Cuida dos nossos corações. Cura os nossos corações por meio de Sua palavra. Corrige-nos para que nós possamos viver para a Sua glória. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando nós falamos sobre discipulado, gente, a gente tem a leve impressão que discipulado é um programa em que o pastor faz para que a igreja cresça, multiplique, controle pessoas. Só que não é bem a verdade do Evangelho para nós. Quando Jesus ele ressuscita, antes de ele subir aos céus, ele se reúne com seus discípulos e fala: foi dada toda a autoridade para mim nos céus e na terra. E por isso eu digo para vocês, vão e façam discípulos. Pregando o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando toda a boa vontade de Deus. Então, quando a gente pensa discipulado, eu sei que muita gente foi machucada por discipulado, por programas de discipulado, foram abusadas, foram desgastadas com certos tipos de programas, que levam muito mais a uma realidade de pirâmide empresarial do que formar pessoas à imagem de Jesus, formar discípulos. E quando a gente estuda sobre a realidade do discipulado nas Escrituras, a gente vê que existe um carinho, algo que Deus chama todo discípulo de Jesus a ter por pessoas. Quando a gente traduz a palavra discípulo, né, a palavra talmidim ali, o significado dela é muito mais do que um aprendiz, é você ter um pupilo. Você ter a dedicação de cuidar de alguém, como se fosse um filho seu na fé, um filho espiritual na fé, em que você alimenta essa pessoa e faz ela crescer, se desenvolver na verdade do Evangelho. E ela se desenvolvendo na verdade do Evangelho, ela estará imitando alguém. E esse imitar alguém deve resultar em essa pessoa, imitar a Jesus. E quando nós olhamos para essa dinâmica, a gente vê que é muito desafiador, porque a gente está querendo... Muita gente pensa que discipulado é você transformar uma pessoa, segundo suas próprias forças, para que ela se pareça com alguém legal, moralmente correto, que faz coisas legais e que não vai gerar nenhum tipo de escândalo para a nossa instituição. Só que a realidade, meus irmãos, é que gerar discípulos de Jesus é gerar pessoas agressivas contra o sistema deste mundo. Porque elas já não estão mais debaixo dessa ordem que corrói as pessoas com o pecado e com a morte, com tudo aquilo que impera sobre este mundo. E nós estamos falando que agora essa pessoa está debaixo da ordem de Cristo Jesus e do seu reino. E que ela deve se portar de acordo com esse reino.
E quando nós olhamos para esse texto de Paulo em Colossenses, nós vemos essa dinâmica de uma igreja que foi afetada pelo conhecimento de Deus. Porque discipulado nada mais é do que nós falarmos sobre Deus, ensinarmos sobre Deus. E esse ensino sobre Deus transformar o caráter das pessoas. E esse ensino sobre Deus fazer com que aquilo que nós temos como habilidade, aquilo que nós temos como dom, aquilo que nós gostamos de fazer agora, não sirva mais somente a mim e a minha glória, mas sirva a outros e a glória de Deus. Talvez muita gente vai discipular pessoas com cozinha. Talvez muitas pessoas serão impactadas por meio do pão da vó. Porque isso é expressar a glória de Deus naquilo que nós fazemos com as habilidades que Deus nos deu. Agora, quando Paulo ele está falando com Colosso, os irmãos de Colossos, ele está trabalhando justamente essa dinâmica que já tinha acontecido com eles. Provavelmente, os colossenses eram uma igreja recém-plantada na Ásia Menor, em um lugar que já foi muito famoso, já foi muito rico, mas agora existiam outras cidades melhores. Mas mesmo assim era muito importante para o seu tempo, porque carregava aquele fator histórico. Um dia a cidade de Colossos foi importante para a nossa economia. Agora temos Laodiceia, temos Frígia, temos outras cidades, mas ela carregava um peso histórico muito grande. E aqui Paulo sabia que a cultura daquele século imperava sobre aquelas pessoas, mas chega um homem chamado Epáfras, que Paulo cita nesse texto, e começa a ensinar o evangelho para essas pessoas. E quando ele começa a ensinar o evangelho para essas pessoas são afetadas por essa mensagem. E porque elas são afetadas por essa mensagem, elas crescem em fé e no conhecimento de Deus. E quando elas crescem em fé e no conhecimento de Deus, elas se organizam como uma igreja. Só que tinha um problema que estava acontecendo, por isso que Paulo vai escrever a carta de Colossenses. Existia uma luta de conhecimento contra o conhecimento de Deus. Possivelmente por conta do movimento gnóstico que acontecia naquele tempo, fazendo com que conhecimento se resultasse em qualquer outra coisa, menos a pessoa de Cristo Jesus. E por isso que no capítulo 1, nós vemos Paulo do versículo 13 em diante, escrevendo aquilo que nós cantamos com o Projeto Sola. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a imagem do Deus invisível. É Paulo falando justamente que Cristo é maior do que qualquer outro conhecimento. Que Cristo é o que nos dá o verdadeiro conhecimento de Deus e nós precisamos crescer nesse conhecimento e não nas coisas deste mundo. E Paulo, ele começa dizendo que ele estava escrevendo a pessoas diferentes de qualquer outro tipo de gente. Ele fala que esses irmãos eram santos e fiéis em Cristo Jesus. Existe uma dinâmica que Paulo está enaltecendo, uma realidade de que eles eram alguém diferente da realidade que eles estavam circulando. Enquanto as pessoas talvez buscassem conhecimento em Heráclito de Éfeso, enquanto as pessoas queriam ouvir outros filósofos, nós tínhamos o Deus encarnado que falou por meio de sua voz àqueles discípulos que estavam pregando a ressurreição dele. Nós temos o Deus Todo-Poderoso que falou por meio dos profetas prometendo esse Cristo e que esse Cristo era a salvação de todos os homens. E Paulo está falando, olha, vocês são fiéis e santos a partir dessa realidade. A partir do conhecimento de Cristo, combatendo o falso conhecimento que tentava reduzir a glória de Jesus, fazendo com que a glória que é dada a Deus seja dada a um raciocínio lógico. Ou até mesmo, quando Paulo, no capítulo 2, vai dizer que eles estavam até mesmo confundindo a glória de Deus incorruptível aos anjos de Deus. E por isso que Paulo fala, olha, não atribua a glória àquele que é a imagem do Deus invisível, aquele que é o resplendor da glória de Deus, que nele tudo subsiste a essas coisas. Sejam fiéis ao ensino que vocês receberam, e esse ensino tem um papel muito importante na vida de vocês. No versículo 3 até o versículo 8, Paulo está começando a dar graças a Deus, porque ele soube o que tinha acontecido com aqueles homens que estavam cheios do falso conhecimento, que quando conheceram a Cristo, eles estavam sendo impactados pela realidade e começando a parar de depositar a sua confiança em coisas deste mundo, mas começaram a confiar em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. E ele fala, eu dou graças a Deus, porque quando eu ouvi falar de vocês, eu ouvi falar não do que vocês estão fazendo de errado, eu ouvi falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus.
e do amor que vocês têm por todos os santos, mas também da esperança que vocês estão aguardando, que está reservada nos céus. Isso tudo só é possível porque um dia vocês ouviram a palavra da verdade, o Evangelho. Paulo fala sobre fé, sobre amor e sobre esperança. Paulo fala sobre isso também em outro lugar, num texto que é usado para muitos casamentos. 1 Coríntios 13, que ele fala sobre fé, amor e esperança no final. A tríplice da perfeição de Deus. Atributos cristãos que nós devemos ter, porque o Espírito está agindo em nós. Fé, amor e esperança. Fé é justamente esse preenchimento de confiança que nós recebemos em nosso coração. Para além da realidade da gente mesmo, para além da realidade que tenta nos imprimir uma coisa que não é verdade para nós que já fomos salvos. Amor diz respeito a afetos que nós temos uns pelos outros, não como aquela camaradagem, mas como família, unidade do corpo de Cristo. Que filosofias, raciocínios humanos e filosóficos não poderiam gerar. Somente o poder do Espírito Santo gera. E Paulo também fala sobre esperança reservada nos céus. E aqui Paulo está falando de uma esperança atemporal. Por quê? Porque, meus irmãos, se nós não temos nem esperança que o Brasil passe das oitavas, quem dirá ir para a eternidade por nós mesmos? E é por isso que o Espírito de Deus está em nós, gerando em nós uma esperança que nós esperamos, a pátria celestial, o céu, um lugar de deleite, um lugar de descanso, um lugar de glorificação, em decorrência de todo sofrimento, não por mérito nosso, mas porque Cristo já triunfou sobre todas as coisas que nós perderíamos. E sabe quem diz isso para nós? O Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia de que nós estamos vazios quando nós estamos cheios de nós mesmos. Mas quando nós temos fé em Jesus Cristo, tudo aquilo que é vazio em nós, agora não é mais vazio, mas é cheio da esperança de Cristo Jesus. O Evangelho fala para nós sobre amor, mas não o amor dos poetas, não o amor que a gente vê nas novelas e séries. Ele fala de um Deus que nos amou tanto, que abandonou a sua glória para que tivesse a gente como seus filhos, seu povo por meio de Jesus Cristo. Um Deus que envia o seu Filho para morrer em nosso lugar, um Deus que morre na cruz, sendo declarado culpado por uma culpa que era nossa. Um Deus que sofre a pena e a dor que era destinada a nós, que somos pecadores imundos. E talvez você fale, não, mas eu não faço tanta coisa de errado. Você é totalmente errado, você nasceu no pecado. E o Evangelho diz sobre isso. É tão sério isso que Ele, Deus, o Todo-Poderoso, Ele faz a sua boa obra em nos salvar. E você agora, que é todo errado, é chamado de santo e fiel. Porque Cristo operou a sua obra sobre nós. E essa boa notícia, meus irmãos, gera em nós algumas coisas, alguns sentimentos, algumas realidades que nós precisamos checar nos nossos corações, se isso existe. A primeira delas é que nós não somos mais de nós mesmos. O Catecismo de Heidelberg, ele fala justamente sobre isso. Qual que é a nossa esperança na vida e na morte? É que nós não somos mais de nós mesmos, nós somos de Cristo. A segunda coisa que o Evangelho nos anuncia é que Cristo fez algo impossível para nós. O perdão e o pagamento da dívida dos nossos pecados. Fez isso em nosso lugar. E a terceira coisa que o Evangelho nos anuncia é que existe uma realidade vindoura que esperamos e experimentamos em Cristo Jesus a partir da realidade do Espírito Santo em nós. E por isso Paulo está falando, olha, o Evangelho que vocês ouviram está gerando amor, está gerando fé, está gerando esperança no coração de vocês. Vocês ouviram essa mensagem que provoca tudo isso. E quando isso chegou até vocês, isso
fez algumas coisas que está acontecendo com vocês, mas não é só com vocês. Paulo, no versículo 6, ele fala que chegou em todo mundo essa mesma pregação. E essa pregação do Evangelho fez com que eles fossem frutíferos e crescessem. Não somente ali na igreja local de Colossos, mas também em todo mundo. E isso começou a acontecer não porque eles aderiram a um programa de multiplicação de igrejas, mas porque eles ouviram o Evangelho, creram no Evangelho e agora estavam vivendo a partir da realidade desse Evangelho. E discipulado é sobre isso, meus irmãos. Ouvir o Evangelho, compreender o Evangelho, ser cheio da doutrina do Evangelho nos nossos corações, para que a nossa maneira de viver não seja mais a nossa maneira de viver, seja a maneira que o Evangelho nos coloca para viver. Paulo mostra que esse Evangelho produz frutos e crescimento no conhecimento da graça de Deus. Isso é muito sério, meus irmãos, porque quando nós falamos sobre salvação que o Evangelho anuncia, muitos de nós, talvez nessa sala, se eu perguntasse agora, você tem certeza que se você morresse hoje, você iria para o céu? Talvez você ficaria, eu não sei. E o fato de você não saber, não é porque você falta em estudo teológico, não é porque talvez você não tenha aptidão para conhecer a respeito do Evangelho. É porque existe uma necessidade de nós crermos unicamente, exclusivamente em Cristo Jesus para nos salvar. E talvez o nosso coração anda dividido entre a fé em Deus que pode me salvar e a fé em mim mesmo que posso promover alguma mudança na minha vida. E isso é um problema para nós. Porque só existe um meio de nós sermos salvos e é em Cristo Jesus. E Paulo está falando sobre isso, meus irmãos, que quanto mais nós cremos que Cristo nos salvou, mais nós estamos crescendo na graça de Deus, mais nós estamos vendo o amor de Deus por nós, mais nós estamos vendo o quão impactante foi a obra da cruz em nosso favor. Porque talvez você saiba de todas as histórias bíblicas. Assim como os nossos filhos aprendem, e às vezes até enjoam de ouvir a história de Davi contra Golias, de Jesus crucificado na Páscoa. Talvez você saiba até das datas do calendário litúrgico. Mas se o Evangelho não penetrou o seu coração e não frutificou em fé única e exclusivamente em Jesus Cristo, temos um problema. E Paulo está falando que é possível isso acontecer, meus irmãos. Porque isso aconteceu com Colossos. Paulo não está falando de você aprender uma coisa nova, mas de você se render à única verdade, que é Cristo Jesus. Paulo não está falando para você entrar num debate, o que você sabe versus o que Deus sabe, mas diminuir a sua sabedoria ignorante e receber da graça escandalosa de Cristo Jesus por meio do Evangelho, e crer somente nisso. E não se desviar disso. Porque a partir do momento em que eu e você depositamos a fé em Cristo Jesus por meio desse Evangelho, você começa a ser frutífero. Você começa a crescer no conhecimento de Deus. Você é como aquela árvore que é plantada sobre os ribeiros e você sempre dá fruto. Paulo vai dizer que para que isso acontecesse com esses irmãos, era necessário alguém. Epáfras. Epáfras, que nesse momento, quando Paulo envia essa carta, possivelmente também está preso, segundo alguns historiadores, por causa do Evangelho. Epáfras, que estava ali diante deles um pouco tempo antes dessa carta chegar, falando do Evangelho. Paulo vai dizer no versículo 7 e 8, tudo isso vocês sabem porque vocês aprenderam com Epáfras, nosso amado conservo, fiel ministro de Cristo em nosso favor. Ele que compartilhou da verdade do Evangelho para com vocês, para que vocês tivessem fé. E digo mais, ele volta para cá cheio de alegria, contando para mim sobre o amor que vocês têm uns pelos outros, que é gerado, não por afetos, não por classes sociais que vocês compartilham, por partidos, por torcer pelo mesmo time. Ele está falando que existe um afeto no meio de vocês, que é muito maior que Brasil e Argentina. E olha que tamanho disso. O amor que
que o Espírito Santo gera no vosso coração. Paulo testifica, meus irmãos, aqui, que o que Epáfras fez, a obra de Epáfras, era discipulado. Era falar o Evangelho para aqueles que precisavam ouvir o Evangelho, para que o Evangelho, que é poder de Deus para todo aquele que crê, como em Romanos vai dizer, gerasse alguma coisa nesse coração duro, cheio de coisas, cheio de dores, cheio de pecado. E agora, eles não agissem segundo essas dores, segundo essas raízes malignas de amargura, mas agora começassem a agir conforme a vontade de Deus. Fazendo com que aqueles homens e mulheres que ouviram de Epáfras fossem seus filhos, aqueles que ele carregou, falando. Sabe, o evangelho, quando nós vamos evangelizar, é como você pega uma criança e ensina ela a falar, fala mamãe, e ela mamãe, e todo mundo fica feliz quando a criança fala mamãe, não é verdade? O evangelho é isso, você fala Jesus, e eles respondem eu creio, e nós ficamos felizes. Porque é isso que alguém deve fazer quando está empenhado em discipular pessoas. Só que tem um detalhe. Epáfras, ele se torna um grande líder, mas ele vai enviado por Paulo a Colossos, e vou dizer mais, ele volta para a sua cidade, que é Colossos, com esse empenho. Ele era alguém nativo que talvez todo mundo conhecesse, o filho do seu Zé ali, da venda do bar, sabe? Epáfras era esse cara que tinha um histórico em Colossos. Mas ele foi constrangido pela mensagem do Evangelho. E aqui nos lembra algo que Jeremias vai dizer no capítulo 23, se não me engano, que ele fala, se eu, por algum acaso, falar que não falarei as suas palavras, existe um fogo em meu peito, queimando para que eu fale. E a verdade que nós precisamos encarar nessa manhã, meus irmãos, é que se nos nossos corações, como crentes em Cristo Jesus, nós não temos um incômodo de não falar de Jesus para outras pessoas, talvez nós não somos discípulos de Jesus. Porque todo discípulo de Jesus sabe que a salvação não é algo que foi dado a nós por nossos méritos, porque nós somos legais, e que as pessoas precisam saber que existe um Deus que salva não pelo que elas são, mas pelo que Ele é. Um Deus salvador, um Deus redentor, um Deus que nos ama. E Epáfras tinha entendido isso. Ele era o legítimo ministro do Evangelho, tanto pela ação de anunciar a esses irmãos, como também pelo que ele anunciou. E aqui entra um detalhe. Tem a ação de anunciar, que é algo que todo cristão deve fazer, e o que está sendo anunciado, que todo cristão deve falar. A mensagem da cruz de Cristo Jesus. A mensagem do sacrifício pelos nossos pecados. E quando nós falamos sobre discipulado, muita gente acha que isso é terapia gratuita, que você pode usar essa pessoa que vai te ouvir como latrina, e você joga tudo aquilo que você é de ruim para essa pessoa ouvir. E depois você fala, nossa, isso aí é até mais leve. Discipulado é nós falarmos Jesus para outros. E essas pessoas ouvindo, ajam a realidade que elas conhecem a respeito de Jesus como nós falamos. E Epáfras fez isso com esses irmãos. E Paulo vai continuar nessa parte 3 desse sermão, do versículo 9 até o 12, dizendo o seguinte, por isso, desde o dia que a gente soube, que vocês também estão correspondendo a essa mensagem, não somente aqueles que estão ouvindo, frutificando e crescendo, mas agora estão reproduzindo. Nós não cessamos de orar por vocês e pedir que Deus encha vocês do pleno conhecimento de sua vontade, sabedoria e entendimento espiritual. Veja bem, eles estavam num conflito de gnosticismo versus o conhecimento de Deus. E Paulo fala, olha, que vocês cresçam nesse conhecimento de Deus e que o outro conhecimento seja abandonado. Que vocês cresçam na sabedoria e no entendimento espiritual a respeito de quem Deus é. E esqueça aquele falso ensino que tenta diminuir Deus, a sua ótica. Eu oro para que isso aconteça com vocês. Paulo está falando sobre isso. E aqui ele mostra que o que faz de nós discípulos de Jesus não é quantos zen a gente é, meus irmãos.
Não é quantas vezes a gente suporta algumas coisas e conta até 10 e faz exercício de respiração. Embora isso pode ser muito funcional para muitos casos que a gente sabe de ansiedade, estresse e tudo mais. Paulo está falando que o que nos transforma e nos faz pessoas que são discípulos de Jesus é o pleno conhecimento da vontade de Deus. Discipulado envolve nós revelarmos a plena vontade de Deus a pessoas. Discipulado envolve nós falarmos as verdades de Deus, encarnando essas verdades em nós por meio das nossas ações, mas não somente encarnando em nossas ações, mas proclamando, falando às pessoas, isso que eu estou vivendo é vontade de Deus. Deus quer que você viva também. Esse enchimento do pleno conhecimento da vontade de Deus vai fazer com que esses irmãos e nós tenhamos um padrão moral produzido pelo Espírito Santo em nós, não pelas nossas próprias forças, a partir da mensagem gloriosa do Evangelho. Nós não somos santos porque a gente parou de fazer alguma coisa. Nós não somos santos porque nós estamos nos abdicando de algum tipo de prazer. Nós só somos santos porque um dia Cristo, Todo-Poderoso, abriu mão de sua glória, assumiu forma humana para que nós fôssemos santificados pela sua graça. Ser santo é um ato de Deus, irmãos, operando em nós e fazendo com que nós paremos de satisfazer os nossos maus desejos. E entendendo e compreendendo a plena vontade de Deus, agora a gente viva para essa vontade. Esse enchimento, meus irmãos, não vai só dar uma ideia de que nós paramos de fazer algumas coisas para começar a fazer novas coisas. Mas ele gera em nós um senso de integralidade, totalidade de ser, agradando a Deus. Tudo que nós devemos fazer, seja comer, seja beber, seja o que for, Paulo está falando, façam todas as coisas para a glória de Deus. Sabe o que é mais legal? Paulo vai dizer no final do versículo 10, no versículo 11, se não me engano, para que eles fossem frutíferos em toda boa obra. E aí vem aquele sentimento, então, discipulado, então, é ter mais pessoas iguais a mim. Sim, mas parecidos com Jesus mais do que com você. E tem um outro ponto. Não é quantas pessoas, mas como elas estão se transformando à imagem de Jesus. Porque a gente acha que quantas mais pessoas a gente influencia, mais pessoas a gente está influenciando para ser como Jesus. E nem sempre é verdade. Quanto mais pessoas a gente tem ao nosso redor, a gente acha que a gente está fazendo aquilo que Jesus pediu para a gente fazer. Olha, todo mundo vai na minha casa. Isso é discipulado? Não. Discipulado é eu e você partilharmos da vida de Jesus, da boa nova do Evangelho. E fazer com que luz que nos brilhou um dia. E Paulo está falando sobre isso. Frutifiquem em toda boa obra, fazendo com que tudo que vocês façam para a glória de Deus e a glória de Deus seja visível naquilo que vocês estão fazendo. E as pessoas vão começar a ser transformadas. Só que isso é a missão da igreja. Não é a missão do pastor, não é a missão dos líderes, é a missão de cada indivíduo que foi salvo por Jesus. E é por isso que Paulo está falando para que eles sejam cheios de uma maneira em que eles fossem individualmente cheios. Cada um daquela comunidade fosse cheio da verdade do Evangelho, ao ponto de que eles transbordassem, crescessem e frutificassem. E existem duas maneiras de nós sermos influência. A primeira influência que talvez Paulo esteja trabalhando é a influência deles e de nós mesmos, como irmãos em Cristo Jesus, sobre outros cristãos. Cristãos que estão fracos, cristãos que são imaturos, cristãos que estão abandonados, perdidos nas suas dores. Para que eles cresçam no Evangelho. Para que eles parem de crer em horóscopo e Evangelho. Para que eles parem de crer na Mega Sena e no Evangelho. Para que eles parem de crer em qualquer outra coisa
que não seja o Evangelho. Para que eles achem que Deus, e reconheçam que Deus é o supridor de todas as coisas, e não o trabalho. Mesmo que o trabalho seja bom e dignifique o homem, existem pessoas que são escravas do trabalho, escravas da realidade de um falso conhecimento de Deus. Não, Deus me deu muita força para trabalhar, mas Deus te deu também o descanso. Deus também te deu a sabedoria e a inteligência de reconhecer que tudo que você sabe não vem de você meramente, vem de Deus. E sabe como as pessoas reconhecem isso? Por meio de outros cristãos mais velhos que talvez tomaram muita pancada na vida. E aprenderam que eles precisam viver totalmente para Deus. Existe um nível de influência que um cristão deve influenciar outro por meio do Evangelho. Só que existe um outro tipo de influência que nós precisamos cada vez mais crescer, meus irmãos. Nós como igreja local, nós como indivíduos, que é a influência deles, que Paulo está tratando com Colossos e conosco, que é a influência da igreja sobre a cidade, sobre não crentes se tornando novos crentes, fazendo com que esse conhecimento do Evangelho, o conhecimento de Deus, que nos salvou, que nos revelou a bondade de Jesus Cristo, tome espaço e expanda sobre todo lugar que esses cristãos estão. O cristão, como dizia, se não me engano, Charles Spurgeon, ou ele é um missionário ou ele é um impostor. Ou ele está em constante aprendizado porque ele é um discípulo, ou ele está em constante ensinando pessoas, em constante ensinamento, porque ele está ensinando pessoas. Ou, se ele não está fazendo nenhuma dessas coisas, ele não é cristão. Porque nós somos chamados a ser discípulos. E discípulos foram chamados e enviados para fazer discípulos. E esse comando de Jesus para os seus 12, que se tornou outros discípulos, chega até nós, como discípulos desses discípulos, para fazermos novos discípulos. Como Epáfras, que um dia, afetado pela glória de Deus e o Evangelho, chegou em sua cidade e começou a proclamar as verdades de Deus contra um falso conhecimento. Essa palavra, ela é expositiva sobre essa realidade, mas é uma forma de que você já seja inserido na realidade de um treinamento avançado para que você discipule pessoas. De que você e eu fomos chamados para treinar pessoas a respeito do Evangelho. E isso não é programa. Isso não é meio de fazer igreja grande. Isso é a missão de Deus. Deus nos deu uma missão, irmãos. Fazer discípulos de todas as nações. Não gosto dessa missão. Aqui para cima tem racionalismo. Ali no outro lado tem centro espírita e em alguns lugares tem Umbanda também, se você gostar. O Evangelho nos chamou a uma missão. O Evangelho de Jesus nos comissionou a fazermos discípulos. Como nós correspondemos a isso, demonstra primeiro a obra de Cristo em nós, como nós fomos afetados por essa realidade de quem Cristo é. Porque nós cantamos sobre a beleza de Cristo, nós gostamos de falar qual a beleza que existe em ti que ainda não vi. Talvez a beleza que você já viu, outros não viram. Talvez a beleza que você se encanta nos seus devocionais, tem pessoas nessa cidade que não viram. E é por isso que Paulo está falando que o conhecimento de Deus cresça no meio de vocês. Porque quando ele cresce, a represa que às vezes a gente tenta criar para que ele não saia de nós, não suporta a realidade do conhecimento de Deus. Aquela ideia, vamos ficar só entre nós, talvez como Pedro e os discípulos ali quando viram a transfiguração de Jesus e o apontamento da lei e do profeta Elias falando, eis o Filho de Deus, vamos fazer tendas para eles, vamos tentar manter aqui só entre nós. E aí acontece aquele esbravejar da glória de Deus e faz com que os homens caiam. É o que muitos de nós talvez estejamos necessitados de viver nessa manhã.
de sermos dobrados à glória de Cristo Jesus. A boa verdade que nós temos e a boa notícia que nós temos nessa manhã é que Cristo morreu pelos nossos pecados. Que Cristo ascendeu aos céus, meus irmãos. Ele está governando sobre todas as coisas, inclusive sobre os problemas mais caóticos que nós temos. Cristo está entronizado e nada, nenhuma situação difícil pode destituir Ele, meus irmãos. E mais uma boa notícia, Ele nos fez nos assentar com Ele nas regiões celestiais, nesse lugar. Nos dando a esperança de que todo sofrimento que nós vivemos nessa era presente um dia será destruído, porque nós já temos cadeira cativa reservada em Cristo Jesus. E as pessoas precisam saber disso. As pessoas precisam saber que todo o sofrimento que elas vivem nessa vida, um dia vai acabar. Mas não quando elas morrerem, para que elas não achem que elas devam dar fim às suas vidas. Mas porque nós temos um Deus que já triunfou sobre todo o mal. Um Deus que nos ama. Um Deus que nos amou com cordas de amor e está puxando a gente para mais perto dele. E meus irmãos, discipulado é falar sobre isso. Para outras pessoas, quando ouvirem, entenderem, começarem a falar sobre isso a outras pessoas. Imagina só a história de Paulo, o que Paulo viu no caminho de Damasco. Paulo viu, ficou cego, ficou maravilhado. Se Paulo falasse, cara, que da hora, eu vou todo domingo na igreja, vou lá me encontrar com Pedro, ouvir um bom sermão, vou ficar lá bright, não vou me envolver. Os caras é bom demais, pra que eu vou falar alguma coisa? Logo eu gentil, os caras devem ter medo de mim. Imagina se Paulo optasse por esse lugar, meus irmãos. Grande parte daquilo que nós lemos nas Escrituras no Novo Testamento, inclusive esse texto que nós lemos agora, não seria lido. E se nós não tivéssemos esse texto para ler, o que nós pregaríamos nesse domingo, neste culto? E o que aconteceria no seu coração, já que você está ouvindo o Evangelho e algo já está acontecendo no seu coração, pelo menos eu creio que o Evangelho faz isso. Meus irmãos, o Evangelho é uma boa notícia extravagante demais para a gente achar que a gente não deva se envolver na sua proclamação. O Evangelho é uma notícia boa demais para a gente reter para a gente. É dizer para todo mundo que você e essa pessoa que não sabe tem um cheque de 1 bilhão, 1 trilhão, 1 quadrilhão de dólares impagáveis. De dívidas pagas em relação ao nosso pecado. Pessoas precisam ouvir disso. Pessoas dentro da igreja precisam ser lembradas disso. E por isso, quando nós falamos sobre discipulado, nós precisamos entender que existe um trabalho que está além da realidade de liderança. Existe um trabalho que está além da realidade de ouvir o culto de domingo. Nós precisamos hoje, agora, passou do tempo de reverberar. Cristo está vivo para pessoas que estão mortas em delitos e pecados. Cristo vai vivificar aqueles que creem e não sejam mais aprisionados em suas mortes circunstanciais por conta do pecado. Hoje nós vamos celebrar a ceia, um sacramento para discípulos de Jesus, que foram alcançados por esse sacrifício. O sacrifício da morte e da purificação dos pecados em Cristo Jesus. O fato do corpo de Cristo ter sido dilacerado para que nós tivéssemos vida diante de Deus. Esse sinal diante dos homens é um sinal que nós apontamos para eles, nós cremos que Deus fez isso por nós. Porque isso não é bebida e nem só comida mais.
Mas isso é apontamento para a realidade que nós cremos, de que Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, nos resgatou para a sua glória. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu não sei se você sentiu falta, mas nós oramos uns pelos outros. E nesse momento eu queria que nós orássemos uns pelos outros. Porque Deus, Ele deseja que nós venhamos compreender e ser cheios do pleno conhecimento de Sua vontade. E Sua vontade é: façam discípulos, proclamem a verdade do Evangelho, frutifiquem em toda a obra, influencie pessoas, não porque você é um digital influencer, porque você posta dancinha. Frutifique, influencie, porque você tem uma mensagem que destrona todo tipo de bobagem que a gente é influenciado, todo tipo de futilidade que nos influencia. E eu queria convidar você a sair do seu lugar e se unir a algum irmão nesse momento, para que o Senhor nos encha de ousadia, para que nós venhamos romper com a inércia, com o comodismo, com a realidade que que façam em nosso lugar. Se tem pessoas que façam no nosso lugar, talvez o seu lugar não é no meio do povo de Deus. Porque o povo de Deus foi chamado para uma missão. O povo de Deus foi chamado para fazer discípulos. Eu preciso ser muito sincero com você nesse momento. Se você acha que isso não é para você, tem outras coisas que podem ser para você, mas eu quero te encorajar também. Cristo morreu pelos seus pecados e você precisa se arrepender deles e viver uma vida para a glória de Deus.